Tá certo, professor, obrigado. Mais uma vez, boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. E como o professor já falou, eu sou Claudiane Lopes da Silva, né? E vou dar continuidade ao nosso ciclo de encontros para a gente conversar, né, um pouquinho depois sobre a crônica de hoje, que é a Cidade do Sonho. Como vocês podem ver, o livro, né, a obra de hoje é a Crônica de Manaus. A anterior era a Crônica de Minha Cidade, uma coisa assim, que o Lucas apresentou. Bom, primeiro eu vou só falar um pouquinho a mais, né, do que já foi falado nas outras apresentações sobre o nosso autor, né? Esse, como vocês estão vendo na foto, é o autor, né, José Aldemir de Oliveira, que nasceu em agosto de 1954, no município Careiro, né, aqui no Amazonas. Ele foi licenciado em Estudos Sociais e Geografia pela USP e também doutor em Geografia, né, também pela USP. Foi professor do ensino básico, né, do ensino fundamental e médio, também professor universitário, desde 1988 até a data do seu falecimento, né. Foi pesquisador e orientador, né, de algumas pesquisas, né, bem conhecidas, como a Fiocruz e o NEPECAB. Também foi diretor-presidente da FAPEAM, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, foi reitor da UEA, e as suas obras, né, de grande destaque, podemos dizer, entre artigos e pesquisas, né, que tem também a publicação, mas as que eu apresento aqui para vocês, as obras com destaque são A Cidade na Selva, de 2000, né, a Manaus, de 1920 a 1967, que é a Cidade do Seguro em Excesso, acho que vocês já ouviram falar, e as duas crônicas, né, Crônica de Manaus, de 2011, que é essa que eu vou apresentar para vocês, e a Crônica da Minha Cidade, de 2017. A obra, né? A obra, como vocês podem ver na imagem, na foto, é essa daí, Crônicas de Manaus, né? Ela foi publicada pela editora Valer em junho de 2011. O livro ele é dividido em 3 capítulos, né? Que são Lugares, Gente e Amores. Trata especificamente dos lugares das pessoas, né, que vivem em Manaus e do amor do autor pela cidade. No total, essa obra, esse livro, ele tem 46 crônicas. Então eu vou fazer a leitura, vocês me acompanham. Primeiro eu quero só justificar, assim como eu faço no meu trabalho, né, de pesquisa, eu quero justificar o porquê, né, da escolha desta crônica, né. Na verdade, eu escolhi 3, que são A Cidade do Sonho, Companhias Nossas de Cada Dia e Memória de Sabores, né. Então, eu justifico no meu trabalho que a escolha dessa crônica é devido, né, à leitura, né, que eu fiz, e eu digo no meu trabalho que o que nos cativa nesta obra é a simplicidade, né, das palavras com as quais o autor descreve as histórias. É porque a obra ela está carregada de descrição da cidade e história de pessoas, né? Descreve a história em cada crônica, nos levando à reflexão, conhecimento, informação e emoção, né? Porque retrata a realidade de muitos amazonenses que muitas vezes saem do interior migrando para a capital do estado, em busca de uma vida melhor. Deixam suas famílias no interior para vir a Manaus em busca de emprego e educação, que seriam os cursos e formação acadêmica, né? Mestrado, doutorado e etc. Já que entende que a educação é um caminho para os seus filhos, porém com um destino incerto, em uma cidade que os acolhe, mas o Estado nem sempre, né? Porque essas 3 crônicas, em específica essa de agora, de hoje, é que ela trata de uma pessoa que veio do interior, né? Como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né?
Então, eu vou tentar, né, apresentar no meu trabalho essas pessoas específicas que vêm do interior, né? As pessoas que saem da sua cidadezinha, né, e vêm para a cidade grande, né, que seria aqui em Manaus, na capital, né, tentar a sua vida, né? Vamos dizer, eu vou para Manaus, né? Vou tentar buscar um futuro melhor, ou então buscar uma profissão melhor, ou uma formação acadêmica, né? Porque muitas das vezes não se tem isso no seu município, né, de origem. E é devido a isso que eu escolhi estas 3 crônicas, porque elas estão relacionadas nessa questão. E o que seria a crônica, né? Como nós já vimos, né, durante as apresentações, o professor sempre comentando, e aqui eu vou fazer só uma recapitulação, né? A crônica ela é um gênero, né, que está ligado ao jornal, está sempre entre nós há mais de um século, né? Definida pelo dicionário como narração histórica ou registro de fatos comuns, ocupando um espaço fronteiriço entre a grandeza da história e a leveza atribuída à vida cotidiana. Por sua vez, a crônica urbana ela é considerada crônica contemporânea, né? Essa crônica que nós estamos lendo, né, estudando aqui, é uma crônica urbana, né? Então ela é uma crônica contemporânea, diferente da histórica, que fala sobre a urbe, né? Essa crônica que nós estamos estudando, ela vai falar, como eu já disse antes, da cidade, das pessoas da cidade, né? Inicialmente, a crônica foi histórica, onde se dava a narração de fatos históricos que seguiam uma ordem cronológica. A crônica é, portanto, um gênero literário. Desde seu surgimento, ela vem se transformando, né? Ou seja, não é ficção, não é apenas poesia, não é crítica, e nem ensaio ou teoria, ela é simplesmente crônica. Essas são umas palavras minhas, tá, gente? E no passado, né, as crônicas históricas, elas eram, né, os relatos de viajantes, de aventureiros, que visavam ser apenas uma narrativa de viagem, né? Não se via a crônica como nós vemos hoje, né, como uma crônica que vai contar o dia a dia de uma cidade, né? Contava os fatos antigos, né, que ocorriam, né? E os viajantes, peregrinos, vamos dizer, né, relatavam nos seus cadernos, né, nas suas anotações, e depois levavam, né, para a sua cidade e descreviam como uma história daquilo que aconteceu, né? E a crônica ela é um gênero textual curto, né, escrito em prosa, tanto é que quando nós lemos esta crônica, nós temos a sensação de que o narrador, né, ele está conversando com a gente, nos contando algo que aconteceu. E é geralmente produzido para meio de comunicação, né, que era anteriormente, né, a crônica era produzida para meio de comunicação, como jornais, revistas e etc. E a palavra crônica, ela vem do latim, crônica, eu acho que é assim que lê, refere-se a um registro de eventos marcado pelo tempo cronológico. Do grego, cronos, significa tempo, né? E aqui apresento a vocês a minha pré-análise. Eu chamo de pré-análise porque eu ainda tenho muita coisa para escrever, né, para buscar. E como eu já falei antes, A Cidade é um Sonho, ela é uma das 46 crônicas da obra, né, estudada, Crônicas de Manaus. Nós podemos encontrá-la no capítulo intitulado Lugares, que está na página 17 e 18, esta crônica. E nesta crônica nós temos como personagem, né, a própria cidade, na cidade de Manaus, e também temos o narrador, que é em terceira pessoa, né? E a terceira personagem seria a pessoa da qual o narrador nos fala, né? A estrutura, né, e linguagem empregada no texto, o texto, como eu já disse, é narrativo, descritivo, porque ele narra a história e descreve, né, os aspectos tanto da cidade como o ponto de vista da pessoa, né, da pessoa que chega. A narrativa em terceira pessoa, que descreve de forma direta e breve. Não, se você for fazer a leitura, né, quando nós lemos, é uma leitura breve, né, rápida, e que você compreende aquilo que está sendo
sendo dito, né, sendo narrado. A linguagem empregada é simples, coloquial, pois ao lermos é possível compreender claramente, principalmente se você for morador de Manaus, né? Se você conhecer a história de Manaus, se você mora em Manaus, né? Se você veio do interior, né? Você se identifica com aquilo que está sendo descrito na crônica. E aqui eu escolhi algumas imagens só para destacar dentro do texto, né? Alguns pontos, né? Que são a característica da Manaus de antigamente, né? Manaus históricas e a Manaus atual, né? Porque na passagem nas frases que dizem, ao desembarcar do lodo, perto da matriz, um prédio neoclássico, um dos poucos construído antes do período da borracha, né? Aí aqui temos duas imagens, as em preto e branco, né? Que vocês podem ver, são as imagens mais antigas, né? Do que era a matriz, né? E do lado a outra imagem da matriz do que é hoje, né? Que está bem diferente, como vocês podem ver. E no texto ainda diz que há outros prédios em ruínas ou recuperados. E se você já passou por Manaus pelas ruas, né? Você pode ver que existem muitos prédios que estão abandonados, né? Em ruínas e alguns que ainda estão sendo utilizados. E também na crônica ele fala sobre a Manaus atual, que no caso a atualidade dele seria de 2011 e para nós agora 2023, né, que mudou alguns aspectos, né, mas teve muita transformação na cidade. Então ele diz, são máquinas coloridas que passam velozes, né, cheias de gente que cruzam olhares, mas não se vê uma sensação de indiferença e impotência revestida de crueza implacável que o eterno movimento da cidade grande lhe confere, né? Aí aqui já existe uma diferença do que é uma cidade grande, né, e a cidade pequena, né, de onde o nosso personagem veio, né? A pessoa que chega do interior, ela ao descer tanto no porto, né? Aí no meu trabalho eu também digo que pode ser o porto da Ceasa, né? O porto da Ceasa, o porto São Raimundo, o porto do Chibatão, né? E o próprio porto, né, principal dali de Manaus, daqui, né, de Manaus, perdão. Então, quando uma pessoa que nunca veio para Manaus chega, ela se maravilha, né, se assusta, né, com aquilo que ela está vendo, assim como descrito no texto, né, que aí no texto eu digo que o personagem ele também pode ser esse personagem que chega, ele pode ser tanto um homem como uma mulher, né? Porque lá não está dizendo, é a mulher que chega, ou o homem que chega, né? Ou pode ser a criança. Assim como na sua apresentação, quem acompanhou, a professora Francisca, né, no evento anterior, ela apresenta o personagem, né, como se fosse um menino, ela chama o menino que chega, né? Ela diz o chegante, né? Porque ela está na cara, né, que o personagem se refere, né, ao próprio autor, né, o professor José Aldemir, né, que quando chega a Manaus, né, se vocês forem pesquisar um pouco mais na história dele, né, ele chega a Manaus aos 12 anos e tem essa percepção, né, de chegar de uma cidade pequena para uma cidade grande. Então, tudo que está descrito aí é uma, vamos dizer assim, ele volta ao seu passado, né, o passado onde existia Manaus anterior, né, com o prédio, com certeza havia mais árvores, né, a questão da natureza ela estava mais explícita, né, do que hoje, né, hoje nós não podemos, na questão ali, aqui no prédio da Matriz, por exemplo, com certeza havia mais árvores, né, e hoje, atualmente, tem, mas não é como antes, existe mais a questão do asfalto, né, e o chão ali já não existe mais, mais o asfalto ao redor do prédio, né? Assim como em toda a cidade, que antes era a estrada de barro, vamos dizer assim, não existe mais, agora Manaus passou a ter aquela quentura, né? Que fica no chove, não molha, né? E a população, o povo já vive aqui bastante tempo e sabe como é que funciona, né? A questão do tempo
no sentido do clima, né, aqui em Manaus. E aqui também eu destaco a característica que é apresentada com relação às pessoas, né? E no meu trabalho eu digo que existe uma crítica tanto na questão histórica como com relação às pessoas, né? O povo de Manaus, vamos dizer assim. Porque eu destaquei algumas frases onde ele fala é um movimento de gente, uns indo, outros voltando, ninguém parado, nenhum ficando. Né? Cheia de gente que cruza os olhares, mas não se vê, uma sensação de indiferença e impotência revestida de crueza implacável. Não vê a cidade e as pessoas que passam, e estas também não veem seus condutores, agora enclausurados atrás de vidros fumês. É uma multidão de gente que fala, come, vende, compra, como se nunca ficasse parado e ao mesmo tempo não saísse do lugar, não sendo possível identificar o rumo que toma, né? E porque na questão da cidade pequena, como diz no texto, o personagem, né, que veio do interior, ele conhecia os seus vizinhos, né? Tinha aquela interação, tinha aquela afinidade, e ele conhecia os seus vizinhos porta a porta, né? Sabia o nome de cada pessoa, vamos dizer assim, porque a cidade era só de uma rua só, né? E aqui não, na cidade grande as coisas são diferentes. Você mora num bairro, né? Não é possível você conhecer todos que moram naquela rua específica, né? Você mora ali, apenas você conhece as pessoas que estão dentro da sua casa, que está fora, que está do lado, os vizinhos, você nem sabe quem é, né? E essa é a diferença, né, da cidade grande para uma cidade pequena. E as pessoas na cidade grande, elas estão muito ocupadas com seu trabalho, né, com seus estudos, preocupado com o dia de amanhã, né? Então, se eu passo ali no centro, eu vou comprar alguma coisa, eu nem sei quem é que está passando do meu lado, nem olho, nem quero saber, e vou embora, né? E é o que retrata, né? As pessoas passam, às vezes parece que estão cruzando olhares, mas na verdade estão mais preocupadas com o seu trabalho, porque essa é a nova realidade, né? Se a pessoa não trabalha, não tem o que comer depois, né? Então essa é uma realidade que ele trata e o que torna as pessoas indiferentes, né? Não estão preocupadas com quem está indo, com quem está vindo, porque cada uma tem a sua própria preocupação. E isso torna as pessoas muito indiferentes com tudo, né? E não se preocupam nem tanto com... No entanto, não se preocupam, né, nem com a própria cidade. Tanto é que a cidade está em ruínas, né? A questão histórica está deixando a desejar, né? Está se perdendo. E é o que trata, né, um pouco... Eu vejo dessa forma, né? A questão que quando ele fala dos prédios em ruínas, das pessoas que não veem a si próprios, né, uns aos outros, e também não veem a cidade, né? E aqui a pessoa que chega, né? Eu também destaco essa questão, vamos dizer, esse impacto, né? Como é que posso dizer? Essa característica das pessoas que chegam. E para complementar o que eu vou dizer agora, né? Eu também tenho um pouco dessa experiência, né? De chegar em Manaus pela primeira vez e você olhar assim e se engrandecer, né? Assim, olhar para a cidade e ver, meu Deus, onde é que eu estou, né? Que cidade é essa, né? Que cidade bonita, né? Porque no texto diz que antes essa pessoa que nunca tinha vindo a Manaus, ela conhecia Manaus, mas de ouvir falar. E realmente é o que acontece, né? Quem não conhece Manaus, antes, que mora no interior, ouve as histórias, né? Do que os outros contam. Ah, o parente, né? Fulano de tal foi para Manaus, aí chega contando as novidades. Olha, em Manaus é assim, tem muita gente, tem carro, e tem shopping, tem sorveteria, tem supermercado, tem áreas de lazer, tem, sabe, assim, conta de uma forma que deixa a pessoa que nunca viu, nunca esteve na cidade, curiosa, com vontade, né, de vir. Então, essa é a questão que eu apresento aqui, né? Onde ele, quando chega, né, a pessoa que chega, ela se espanta, mas o que lhe chama a atenção é o movimento de gente. Tanta gente que tem, se você for ali no centro de Manaus, no bate-palma, tanta gente que passa, se esbarra em você, mas você nem sabe quem é.
esbarra em você e nem pede desculpa, né? Passa do seu lado como se nada tivesse acontecido. E às vezes você corre até o risco de te levarem alguma coisa, né? E uns indo, outros voltando, ninguém parado, nenhum ficando. O olhar espantado não consegue fixar-se num ponto. Tudo é fugaz, nada é permanente. Tudo é perturbador, né? Perturbador. Neste lugar de onde vê a cidade pela primeira vez. Aliás, a cidade que parece, à primeira vista, perturbadora. Aqui, eu me lembro, eu fico rindo assim, mas às vezes a gente ouvia, né? Eu ouvia as histórias das pessoas que já vieram aqui em Manaus, quando eu ainda morava no interior. Eu ouvia dizer que às vezes as pessoas se admiravam, né, ficavam assustadas quando viam os pedintes, né? Porque quando a gente vai no centro de Manaus sempre tem uns pedintes em cada esquina, tal. Aí uma vez, só para contar uma anedota, né? Houve que um certo marido de uma prima minha veio pela primeira vez aqui em Manaus, né? E ele viu um senhor numa esquina pedindo, né? Pedindo dinheiro, pedindo ajuda e tudo. Aí ele foi lá e ajudou, né? Pegou, deu um dinheirinho para ele. Aí tá, um certo dia, passou uma semana, quando foi no outro dia, a pessoa já estava lá de novo, e só que estava numa outra esquina, não era mais na mesma esquina, entende? Aí ele ficou assim, né? Mas como é que pode as pessoas usarem da boa intenção dos outros para arrecadar dinheiro, né? Dessa forma. Aí a esposa dele diz, mas tu é um besta, né? Tu foi enganado, fica dando dinheiro, você nem conhece. E acontece muito isso, né? Com a pessoa que vem do interior, ela é praticamente inocente, não sabe do que acontece aqui na cidade, né, em Manaus. E as pessoas que moram, já vivem aqui, já sabem de tudo que acontece, né? Então, essa é uma das coisas que não se fala, né? Para pessoas que nunca estiveram na cidade. Não dizer, não, lá em Manaus é ruim, lá em Manaus tem assalto, lá em Manaus as pessoas invadem a casa dos outros, as pessoas fazem isso e aquilo, nunca dizem, né? Sempre dizem as coisas boas, né? Sempre falam de Manaus com grande eloquência, como diz aqui no texto, né? Que nós lemos. E aqui eu tenho a imagem do Porto São Raimundo, que vocês podem ver a primeira foto, e a segunda foto é lá do Porto de Manaus, Porto Central, né, de Manaus, daqui da cidade. E eu acho que eu já até falei um pouco, mas a questão da crítica que eu apresento, que eu encontro na minha perspectiva, né, que eu encontro dentro da obra, é a questão da desvalorização, né, dos prédios, né, da questão histórica de Manaus. Como no outro evento foi comentado, né, que existe uma grande perda, né. Como era a professora Francisca que estava apresentando, ela citou vários pontos, né, que existiam vários, vamos dizer assim, várias estruturas antigas, né? Não, no lugar tal era isso, não, no endereço tal era um prédio antigo, um prédio que funcionava o correio. Ela falando assim, né? Porque ela conheceu, né? Aí as pessoas que não conhecem, que nem eu, não vão saber, né? Do que se está se tratando. Então, essa questão histórica vai se perdendo, né? E o nosso cronista aqui, né? Ele apresenta essa questão, diz que está sendo esses prédios foram construídos no período da borracha, né? Quando Manaus estava no auge, né? E essa questão vai se acabando, vai se perdendo, porque o poder público não faz reparo, né? E o próprio povo não se preocupa, né, com isso. Vamos buscar, né, valorizar mais os prédios, a arquitetura, né? E vai ficando, vai passando, e as pessoas que vão chegando já vão desconhecendo. Tanto é que essa pessoa que chega, ou a pessoa que chega, né, tanto esse personagem que chega dentro da nossa história, dentro da crônica, ela pensa que a igreja já estava aí muito antes dos barrancos, né? Muito antes das árvores, muito antes vamos dizer assim, que estava ali, né, construída. Ele chegou, já estava ali. Nem imagina que antes era uma floresta que tinha, né? Existiam os barrancos, que agora foram substituídos
pelas escadas, né, nos portos. E é isso. Ele diz ainda que há outros em ruínas e outros recuperados. Muitos já foram sendo, né, substituídos por outros prédios, né, mais atuais, vamos dizer, mais com uma arquitetura diferenciada, né, já da atualidade. E as pessoas, elas não se veem, né, assim como não veem a questão histórica da cidade na questão de valorização, elas também não se veem umas às outras, elas são indiferentes com tudo, né, com tudo que acontece. No caso, se fosse no interior, por exemplo, quando a pessoa vai chegando, indo de Manaus para o interior, para a sua cidade, as pessoas vão lá, né, no porto, como foi dito na crônica O Barco, se não me engano, dizer que as pessoas desciam lá no porto para recepcionar os que estavam chegando, né? E já que em Manaus não, né? Se você desce no porto, as pessoas não se preocupam quem é que está chegando, de onde é que vem, né? Para onde é que vai, né? E não importa, né? Tem gente chegando, gente indo, vindo, e tanto faz, é indiferente para as pessoas. E aqui são as minhas referências. E acredito que é isso. Vamos abrir a questão da nossa conversa. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, que vai me ajudar bastante no meu trabalho. E é isso, professor.